Olá, hoje falaremos sobre a abordagem sistêmica da administração, um trabalho apresentado por Jonatas Vargas de Souza, Fernando Martins Ferreira e Júlio César Loureiro de Larrar, ao professor Cristiano Lima, da disciplina de Introdução à Administração do Departamento de Administração da Faculdade de Estudos Sociais da Universidade Federal do Amazonas. O precursor da abordagem sistêmica aplicado ao estudo da administração foi o biólogo Ludwig von Bertalanffy, que por volta da década de 60 via o sistema como um conjunto de partes e elementos, combinações que se formavam em um todo, que geravam e trocavam informações com o ambiente externo para que ela pudesse subsistir de acordo com as mudanças que haviam no próprio ambiente externo. Isso ia de desencontro com o estudo, as teorias clássicas e as teorias científicas da administração, que defendiam que a organização era sistema fechado, dependente, que tinham processos padronizados que não necessitavam de comunicação com um ambiente externo. E Ludwig, introduzindo o conceito de sistema ao conceito organizacional, defendia o contrário, defendia que a organização, assim, era um sistema vivo que deveria se interconectar, que deveria gerar, que deveria adquirir informações de um ambiente externo para que ela pudesse sobreviver às mudanças que o próprio ambiente externo trazia. Isso trazia a interligação que formava um todo com um objetivo e uma finalidade em comum, que era a própria subsistência da organização. A abordagem sistêmica, como conceito e característica dela, na prática, ela começou com a necessidade de uma integração de conceitos que já existiam e se eram conhecidos na época em relação ao estudo de administração de organizações. Esse tipo de conceito, do conceito de sistema, para ser empregado no modelo organizacional, na prática, ele começou com o surgimento das tecnologias de informações. Basicamente, a tecnologia da informação dentro da organização, ela tinha o papel de coletar informações, transformar essas informações, processar essas informações e fazer uma saída dessas informações. Então, na prática, o sistema é esse conjunto dessas partes, essas combinações, e elas formam um todo. É tudo interligado para formar um modelo geral que tenha o mesmo objetivo, que tenha a mesma finalidade, trazendo essa característica ao modelo que, na prática, ele ia em desencontro ao que se já tinha em relação à organização, que era: organização é um sistema interno que não necessariamente precise de informações de um ambiente externo para sobreviver, ou seja, era um processo mecanizado e autossuficiente que independia de informações externas para sobreviver. Isso muito em conta da questão de oferta e demanda, que eram bem alinhados umas às outras, mas com o passar do tempo, com o surgimento de novas tendências, com o surgimento de novas necessidades, houve
a questão da inserção de novos modelos organizacionais que possibilitassem esse tipo de organização a entender o ambiente externo, coletar esse tipo de informação e transformar ela através de subsistemas que trabalham interligados, independentes, funcionando bem para que todo o sistema seja beneficiado com o objetivo alcançado, ou seja, o todo ele era muito maior do que a soma de cada parte, ou seja, uma organização se tratando de sistema com subsistemas como recursos humanos, como recursos financeiros, como os insumos, como produção e processos, dependiam um dos outros para que funcionassem em sinergia no objetivo de caracterizar o modelo organizacional como um novo modelo de sistema vivo. Com esse tipo de visão, esse tipo de conceito e esse tipo de característica que uma organização vista como um sistema vivo precisasse ter para que ela fosse enxergada como tal, surge a ideia de ver a organização não mais como um sistema fechado, não mais como um sistema que não precise ter contato com o ambiente externo para se transformar. Então passa-se a ter um novo modelo, um novo parâmetro de abordagem sistêmica voltado para a organização. Trazia a ideia de que organização, ou seja, sistema interno, organização, precisava trabalhar com entradas essas que poderiam ser por recursos, insumos, informações. Essas entradas, elas passavam do ambiente externo para a organização, ou seja, ambiente interno. O que até então se tinha como ambiente interno algo que não precisasse de informações do mundo externo, passa a ser mudado, entra, transforma, processa, finaliza e então tem o output, que é a saída. A saída, ela é uma saída de produtos, bens e serviços. E então entra um dos processos fundamentais que caracterizam a organização como um sistema aberto, que vê a organização como um sistema aberto, que é após a saída, após todo esse processo de transformação dentro da organização como um sistema interno, sai o produto, sai o bem, sai o serviço, é expelido para o ambiente externo devolve informações, devolve feedback, traz uma retroalimentação para o sistema. Volta como forma de entrada, mas veja bem, volta como entrada, mas não como entrada de insumo, não como entrada de que vá necessariamente mudar o processo. Volta como uma entrada informacional que pode ou não transformar o processo. Essa informação nova, através do feedback do processo final, do produto final, do bem final, expelido para o ambiente externo, volta com informação, informação entra, vai para o sistema interno, ou seja, a organização. A partir de então, com esse feedback, entra em questão: devo aumentar minha produção, devo manter minha produção, devo melhorar, devo parar esse produto. Como vai ser decidido isso? Vai ser decidido através desse feedback, através da resposta que o ambiente externo dá e que me possibilite sobreviver com isso. Ou seja, saiu o produto, se encontrou com o ambiente externo. Há novas leis, há novos processos,
a novas diretrizes, a novas necessidades, a questão de recursos naturais. Então, todo esse meio, todo esse ambiente externo vai me possibilitar ter uma visão do novo processo de saída ou do mantimento de processo de saída original. Daí entra o conceito de organização como um sistema aberto, um sistema vivo, um sistema que precisa estar interconectado, trazendo informação e expelindo informação para o ambiente externo para que a organização possa se adaptar e possa sobreviver à mudança, mesmo quando a mudança do ambiente externo seja radical. Então, reconhecendo hoje organização como um sistema vivo, trazendo a organização como esse sistema que é contido por subsistemas, pessoas, processos, insumos, produção e outros que estejam dentro desse sistema, estejam interligados, estejam conectados, estejam em sinergia e estejam coletando e expelindo informações para um ambiente externo, trazendo a sobrevivência desse próprio sistema vivo. Entra nesse momento na questão do estudo, administração do modelo de organização como um modelo de sistema vivo, entram dois conceitos fundamentais da própria biologia, que é a entropia e a homeostasia. A entropia, na prática, ela diz que todo sistema, quanto mais ele for fechado, quanto mais um sistema for isolado, ele tende a perder a energia. Se ele tende a perder a energia, ele tende a perder também essa energia. Ele tende a perder a comunicação entre os subsistemas que trabalham para a vivência desse sistema maior, causando sua desintegração, trazendo desordem, trazendo desequilíbrio e, num processo natural, trazendo o desmanche, trazendo a morte para aquele sistema. Tratando em si de organização, estamos falando de fechamento, estamos falando de falta de entendimento, estamos falando de falta de comunicação com o mundo externo, com o ambiente externo, para que haja mudança no processo interno. Então, quanto mais o sistema for isolado, mais ele tende a se desintegrar e entrar em desordem. Diferente do conceito de homeostasia, que diz que quanto mais o sistema coleta informações, quanto mais o sistema troca informações com o ambiente externo, ele tende a se tornar mais estável e ele tende a se tornar também adaptável através dessa interação e dessa troca de informações. Isso basicamente diz que esse sistema ele vai estar preparado para mudanças extremas, ele vai estar preparado para perturbação de ambiente e ele vai estar preparado para se estabilizar e se normalizar quando houver esse tipo de mudança no ambiente. Esse modelo pode ser visto a exemplo da gripe. Um ser humano, exposto ao calor, depois exposto ao frio, depois à chuva. Se o sistema ele não tende a coletar esse tipo de informação, o que está tendo uma mudança no ambiente externo, ele tende a não trocar informações com o seu subsistema e tende a se desequilibrar, entrar em desordem e trazer, no caso, a gripe. Isso seria a questão da entropia. Sistema fechado não coleta informação, não liga para o que está acontecendo no ambiente externo, causa a desordem. Já na homeostasia, o sistema coleta informações, troca informações, se reorganiza, distribui para cada setor, no caso, responsável, para cada subsistema responsável, trazendo aí a normalidade, trazendo aí a estabilidade mesmo quando muda radicalmente o ambiente. Esse tipo de visão, esse tipo de conceito que a gente tem agora, depois desse estudo, sobre a organização vista como
um modelo de sistema vivo traz a ideia principal de que, se o sistema vivo não tem contato, não tem coleta, não tem troca de informações com o ambiente externo, ele tende a falir. Falando de organização, ele tende a falir, tende a fechar. Por quê? Ele fica desestabilizado, ele fica desorientado quando há uma mudança radical no meio externo. Hoje, a gente tem a questão do feedback como um dos principais ramos que pode trazer essa estabilidade para um sistema quando há uma mudança radical, ou quando há uma mudança mínima, ou quando há qualquer mudança dentro de um ambiente externo. Um ambiente que se trata fora de sistema interno. Como é feito? Gera a entrada, gera o processo, gera a saída vai me gerar um retorno. Esse retorno ele vai me dar ideia a respeito da minha aceitação, e essa ideia de aceitação ou não, ela vai me dizer se hoje o meu processo de entrada, processo de coleta, processo de redistribuição para setores. Em se tratando de sistemas, estamos falando de subsistemas. Em se tratando de organização, estamos falando de setores, estamos falando de funções, estamos falando de pessoas. É redistribuído, é feito um trabalho, é feito um processamento e é feito a saída desse bem, desse produto, desse serviço acabado. Gerou feedback, feedback me diz, eu preciso mudar o meu processo. Feedback me diz, eu preciso melhorar o meu processo. Feedback me diz, eu preciso parar o meu processo, ou o meu sistema, a minha organização, ela vai tender a entrar no caos. Ela vai tender a entrar em desequilíbrio, porque quando eu desconsidero essa informação, desconsidero esse princípio fundamental de sistema vivo, que é a troca de informação com o ambiente externo, eu também estou dizendo que o meu processo é X, o meu processo é padronizado, e se o sistema mudar, no caso, se o ambiente externo mudar, eu não preciso mudar, mas na prática, isso decreta praticamente, em se tratando de organização, decreta uma falência. A exemplo, um setor de moda. Setor de moda, se uma empresa não estiver atenta ao ambiente externo, pega o feedback, procura, coleta informação, insere essa informação, trabalha nessa informação. Se ela não liga para essa informação, ela tende a falir. É para isso que é feito outra coisa também que é fundamental, que é o projeto piloto. No caso, o projeto piloto ele vai me dizer o quê? Se o que eu estou tentando inserir no meu ambiente externo, que foi processado no meu ambiente interno, ele vai ser aceito ou não. Isso quer dizer o quê? Que a exemplo do setor de moda, se o setor de moda, uma indústria de moda, não tiver atento às novas estações, estiver atento às novas tendências, se não tiver atento àquele desvio de padrão, aquela nova coleção de cores, aquela nova coleção de roupas que hoje é a necessidade da sociedade, se ela não fizer conforme essa informação que ela coletou como sistema vivo, inteirou, processo interno, processo externo, coletou informação, adquiriu, processou, não houve saída, ela tende a falir, porque ela não coletou essa informação com precisão, e quando coletou, não houve essa mudança, não houve essa realimentação, não houve essa redistribuição de entrada informacional.